Oi, oi. Hoje o chá das 3h36 às 3h52. Ai, por que será? Deixa eu tirar aqui. Vê se muda. Tá me ouvindo agora? Peraí, deixa eu fazer um teste aqui. Peraí, só um pouquinho. Quem tá por aí, conta pra gente. Se vocês estão ouvindo as duas, se vocês estão ouvindo uma só. Não vou ter te ouvir, porque o meu microfone não está funcionando. Teste pra mim. Beleza. Deixa eu colocar o microfone aqui para baixo um pouco melhor. E aí? Vou ter que ser assim hoje. E aí, menina? Chá das 3h36 às 3h52 hoje. Nós somos, senhor, terríveis. Mas a gente vai explicar, gente. É porque agora a gente está fazendo a transmissão também ao vivo pelo YouTube. Aqui. Aí eu e a Jaque estamos com duas câmeras. Não, eu estava explicando para o pessoal. Antes de você entrar, gente, era um problema técnico. Meu! Eu consegui o computador 2 vezes, sem querer. Eu estava tentando apoiar o celular numa posição que a câmera ficasse, né? Um pouquinho melhor. E aí, as 2 vezes eu apoiei o celular em cima do botãozinho de desligar o computador. Gente, esses problemas de ordem técnica é dureza, né? A gente fica meio perdido. Aqui eu já falei que se fizer se eu der uma rodada na câmera aqui com vocês vão ver. Tem spot de luz de um lado, tripé do outro, computador do outro. Eu nem falo nada, porque a gente vai preciso melhorar isso. Mas tá ótimo, devagarzinho a gente vai melhorar. Meu ring light também que tá sem bateria e hoje tá até meio escuro aqui, ó. A luz de fora não tá suficiente, não. Mas vamos lá. E aí, vamos lá, bem-vindas, meninas. Giovana, Carol, bem-vindas. Não sei quem está. Meninas, encaminha aí para o pessoal. Vou encaminhar aqui para uma turminha. Eu também não chamei ninguém. Hoje nem publicação eu não fiz, né, Jaque? A menina pegou. Você sabe que eu tô mal acostumada com você, né? Pode puxar minha orelha. Não, hoje eu falhei mesmo. Hoje eu falhei na publicação, porque amanhã aqui foi um pouco mais conturbada. E aí eu falei, deixa, vai sem. O pessoal já sabe que a gente aparece por lá. E fica gravado, né? Então depois também a gente... Depois, bem legal. Mas, e aí, Paulinha, me conte. Semana passada, casamento, relacionamento, né? Na verdade. Pois é, e deu pano para manga, viu, Jaque? Muita gente pedindo para falar mais sobre. Muita gente se identificou demais, porque falou mesmo, olha, mudou, assim, tudo depois do filho. Aí muda mesmo, não tem como mudar. E pedindo para a gente conversar mais sobre isso, para a gente dar um olhar também diferente para isso, né? Porque às vezes a pessoa está tão naquela rotina que está indo. Minha fala já, minha linguagem já está muito sistêmica, né? Eu já ia falar tá naqueles emaranhados do dia. Mas está tão acostumada com aquela rotina que a pessoa é mecânica, né? Automatiza muitas coisas. E às vezes nem percebe e não sabe como sair. Uma dessas mulheres que vem ela está assim, Paulinha, se você fizer essa leitura guiada do livro, eu quero participar. Porque eu estou falando as coisas nas fichas que eu estou indo, porque eu estou muito preocupada com meus filhos, estou muito preocupada comigo, e esqueci de olhar para o meu relacionamento completamente. E aí eu fico até pensando, sabe, Paulinha, quando a gente ouve esse tipo de comentário assim, eu estou muito preocupada com os meus filhos, comigo e me perdi no relacionamento. Será que tem como uma coisa antes da outra, né? Será que tem como, de fato, eu conseguir
estar ali disponível, disposta, conectada, atendendo as necessidades dos meus filhos, sem ter o olhar para o meu relacionamento, em sua plenitude, óbvio, né? Não que eu precise ter um relacionamento para criar filhos, não é sobre isso, mas, né, sistemicamente, eu acredito que... Eu acho que é uma caminhada, sabe? Eu acho que é uma caminhada, porque quando o filho nasce, o olhar, principalmente da mulher, ela se volta muito. E aí ela tende a esquecer, inclusive, dele. Aí o segundo passo, que geralmente vem depois do puerpério, aquelas coisas, né, que a gente é a mulher olhar para ela. Então, ela está olhando para o filho e está olhando para ela. E aí, depois, quando essa mulher se sente mais inteira, mais completa, né, ela começa a conseguir olhar novamente para esse companheiro. Então, meu ponto de vista é que é uma caminhada. Algumas raras exceções conseguem ter esse olhar completo desde o início, sabe? Consegue passar por isso. Mas eu acho que principalmente que tem um puerpério um pouco mais complexo, um pouco mais profundo, né? Para elas é mais difícil, porque geralmente elas desconectam desse parceiro. Exatamente, era aí que eu queria chegar. Mas então, em algum momento, houve a desconexão. Sim. Ou talvez nunca tenha tido a conexão. Não sei. Sim. Quando não tem, aí é um outro lugar, né? Porque quando nunca teve essa conexão, é mais complicado. Nunca teve essa conexão, e vai deixar isso muito latente, vai deixar muito latente. E aí, Paulinha, e quando as pessoas acreditam que precisa ter um filho para salvar o casamento? Eu falo que a pior burra que a pessoa pode fazer é ter um filho que vai salvar o casamento. Porque pelo primeiro, vou dar um olhar sistêmico da prática. Sistemicamente, se você acha que um filho, você já está tendo um filho para salvar o seu casamento. Dentro da visão sistêmica, o relacionamento vem antes. Olhar antes do seu relacionamento. Se esse relacionamento vem antes e você está tendo um filho para salvar o seu relacionamento, você já está indo completamente na direção contrária. E aí já vai começar tudo errado. Porque essa criança já vai nascer com o peso de salvar o relacionamento do pai e da mãe. Imagina isso. Que loucura. Alguém comentou alguma coisa assim. Eu concordo que às vezes nunca teve a conexão. Talvez o filho traga necessidade de transformação. Sim. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre quando nunca teve a conexão, né? Que aí ainda é um caso diferente, porque aí às vezes o casal consegue se conectar. É como se eles tivessem pulado a fase da conexão antes e às vezes eles se apaixonam depois. Isso acontece. É raríssimo. Mas acontece. Mas aí voltando. Essa questão da mulher, né, do casal, que tenta ter filho para salvar o casamento, gente, é o pior erro. É o pior erro que a pessoa pode fazer. Esse filho já nasce com uma carga, com um peso, para salvar o casamento. Não é dele, né? Não é dele, é dos pais. Inclusive, o casal, ele nunca deve colocar o filho no meio do relacionamento. O filho nosso não tem que ficar sabendo motivo de briga de família. Sabe? A gente não tem que reclamar do pai com o filho ou reclamar da mãe com o filho. Isso é um casal. Quando a gente faz isso, a gente tira o filho do lugar do filho. Tira ele da posição que é dele, né? E aí, quando a gente tira cada um na hora que a gente tira essa criança da cadeirinha dela, a gente põe ela numa posição que impede ela de seguir o fluxo no da vida dela. Não é isso, que eu acredito que ninguém quer isso. E aí, uma questão prática, né? Se você tem um filho que vai ao casamento,
Eu falo que filho amplia tudo. Se o seu casamento está legal, vai ampliar, tá? Vocês vão ter dificuldade e tudo, mas vai ser mais fácil. Agora, já tem uma coisinha para resolver, porque você programa a hora que vem a criança, essa coisinha vai coisa né? É verdade. Fica muito bom. Então, assim, é uma burrada. Quer salvar o casamento, sei lá, planeja viajar com o marido, planeja fazer coisas legais dentro do relacionamento, também o relacionamento é legal para ter um filho, né? Se é possível escolher. Acho que era nesse ponto aí que eu queria chegar, né? Então, assim, é quando você traz para a gente chegar que tem a nossa desconexão com a gente mesma, né? Que a gente primeiro a gente dá ali a prioridade para o filho, óbvio. E, na verdade, essa criança tem sempre essa prioridade. Depois a gente se volta para a gente e depois se volta para o relacionamento. Eu entendo, mas eu acho que quando você traz esse gancho de que o relacionamento precisa estar ok, para depois virem os filhos, talvez eu não consiga enxergar esse olhar voltado para o marido somente depois, sabe? Até porque aí vem muito da função. Eu achei até legal esse tema, assim, você falou que sugeriu da gente continuar. Eu tinha pensado da gente falar assim, qual é a função do pai, né? Onde o pai entra no papel, dentro do relacionamento. Por quê, Paulinha? Eu tenho tido muitos pais reclamando muito nos meus atendimentos de que eles não se sentem incluídos, né? Principalmente quando eu trago a visão do apego, da importância da presença materna em alguns momentos, por exemplo, no momento de adormecer, alguns pais ficam chateados comigo. Mas aí, já, eu acho que a gente tem que saber que nós estamos pontos bastante diferentes. Porque, sim, o pai vai sentir isso, mas e o emocional interno dessa mulher que está passando por isso? Ela desconecta, inclusive, dela, entendeu? E aí, ela precisa desse momento para ela voltar e, inclusive, o pai para se conectar com o bebê, porque se esse bebê não se conecta, então nem o pai acessa esse bebê. Exatamente. Né? Mas é porque é interessante, porque é um sistema mesmo, né? E eu entendo a ordem, mas eu acho que eu enxergo tudo acontecendo aqui ao mesmo tempo ali, sabe? Porque se esse pai não está aqui na retaguarda, para essa mãe conseguir fazer esse movimento, ela não vai deixar né? Ele tem que estar. Quando eu falo desconectada, é uma desconexão interna, eu não falo não, gente, vai falar. Inclusive, ele tem que ser incluído em todos os processos. Eu estou falando do casal, eu estou falando homem e mulher, estou falando carne, estou falando desejo, estou falando homem e mulher mesmo, não estou falando papai e mamãe. O papai está lá, entendeu? O papai tem que estar incluído o tempo todo. Eu estou falando relacionamento casal homem e mulher, são duas coisas diferentes. Essa mulher se desconecta desse homem, porque justamente ela é mãe e ele pai. E aí, quando ela começa a conseguir olhar para ela de novo como mulher, que ela sai desse olhar, mãe, consegue olhar de novo para esse olhar mulher, eu sou mãe, eu sou mulher, e aí ela começa a se entender como pessoa inteira, como ser inteira, né? Como uma mulher inteira, com todas as facetas que ela tem, ela consegue entrar em contato de novo com esse homem, e não só com o pai. Então, é a mesma, entendeu? São coisas diferentes. São coisas diferentes. Uma etapa em que o homem ficava ali meio que esperando. Mas agora de jeito nenhum, pelo amor de Deus, papai do céu. Você precisa estar presente em tudo. O papai tem que estar presente desde a concepção. A presença durante a concepção é importante. E aí vem também, quando essa alma vem e ela escolhe vir para a gente, ela está presente nesse momento da concepção.
muito importante, sabe? Então, assim, o papai presente sempre, 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 sempre. Eu tô falando do íntimo da mulher. Como é que ela se conecta com a mulher, né? Algumas não, a gente não pode generalizar. Eu estou falando assim, que me relatam de 90% dos casos que eu atendo, existe essa desconexão. Porque ela se desconecta dela mesma. E ela vira sua mãe. Ela, principalmente, até os 6 primeiros meses, assim, dentro do primeiro ano, mais ou menos, ela fica. E aí, quando vai passando esse primeiro ano, ela começa a olhar para a sombra desse puerpério. Eu acho que o puerpério dura no mínimo uns 2 anos, na minha opinião. Sabe? Então, assim, e aí eu acho que só depois desse período é que a criança começa, quando o filho também, né? Começa a se perceber como um indivíduo. Então, ele começa a entender que ele não está mais lá, ele não é a mãe, eles não são mais a mesma pessoa. E aí esse filho começa a conseguir se entender como um indivíduo, e essa mãe consegue se voltar a olhar mais para ela, porque como mulher. Sabe? Perfeito, Paulinha. Perfeito. O que mais que te trouxeram, Paulinha? Uma coisa que eu queria te perguntar. Você já teve algum atendimento assim? Questão de sono da criança, atrapalhar o relacionamento do casal. Eu não sei se você já viu alguma coisa outra coisa, né? Você lidou com isso no atendimento? Já, tem um até bem recente, Paulinha. E aí que tá, né? Aí eu sempre trago assim, mas é o sono mesmo, né? O que é que tá de fato atrapalhando? Que a gente sabe que não é, né? Que tem outras coisas, mas tem, né? Tem um caso até recente que eu atendi de um casal que eles faziam cama compartilhada uma parte da noite, né? Depois da metade da madrugada, o bebê ia para a cama deles, e daí aí eu, inclusive, propus, né? Eu falei, vamos fazer a noite inteira para ver como que fica o comportamento e tal. E aí o pai falou assim, ok, olha para você ver que situação. O pai falou assim, ok, mas então, porque a mãe ficava, na verdade, no quarto do bebê. E o pai ficava no quarto dele. Aí o pai não aceitou, falou, então eu vou também. Tipo assim, eu falei, ok, tudo bem, né? Então vai ficar o casal, tipo assim, porque ele não queria tratamento, colocaram ao colchão e tal. Mas não deu certo. Porque o pai, ficou muito incomodado, né? De ser a noite inteira, apesar de eles terem outros espaços da casa. Ele achou que aquilo não estava dando certo e se incomodou muito o casal. E aí eles optaram por deixar, né? Por não permanecerem mais nesse quarto, voltarem para o quarto deles, e a mãe retornar os atendimentos em ambientes separados. Assim foi feito. Me parece que melhorou muito. A gente ainda está em acompanhamento. Me parece que melhorou muito o relacionamento de casal. Mas para a criança ficou mais difícil. Então, é uma coisa a minha dúvida era essa. Ficou mais difícil. Mas depende também, né, Paulinha? Porque é o que a gente fala ali de compartilhar quarto, de compartilhar cama também. Se não está ok, se não está ressoando ali essa conexão, também não reverbera na criança, né? Sim. Então, na verdade, eu vou mudar. Né, para a criança ficou mais difícil, para a mãe ficou mais difícil. Porque ela tem que fazer todo esse deslocamento, ir no quarto, e não pode ter a pressa de sair do quarto, né? A casa despertar, enfim, que é o que a cama compartilhada, o quarto compartilhado ajuda muito, né? Tira a ansiedade da gente de querer resolver a situação rápido, né? E aí a gente fica mais inteira ali, junto com a criança e tal. Mas tem muitos, Paulinho, tem muitos casos de que a situação do sono mesmo atrapalha a princípio, né? Eles chegam com essa questão, né? Não dorme bem, a gente não consegue ter nada, a gente não tem vida de casal, a gente não consegue fazer nada por nós, enfim. Mas tem também o contrário. Tem casos de que, por exemplo, tem um muito legal que eu comecei a acompanhar agora,
e que eles relataram que eles, o casal, o bebezinho não dormia com eles, e eles estavam doidos para o menino querer, porque o menininho parece que nunca gostou. É o Caetano, porque ele nunca o Theo não, assim, né, principalmente na cama, se a gente chama, não dorme não, se a gente chama dormir no quarto, ele até quer, mas na cama ele não dorme. Mas, e aí esse menininho agora bagunçou um pouquinho o sono, desorganizou, eu fui atender, eu fui ver o que eles queriam, né, se eles queriam manter o quarto do bebê, se eles queriam... Não, a gente quer dormir junto, já comprei as grades, tá tudo ótimo. E aí esse casal, que parece que é um casal que já está mais organizado, né, é um casal que está conectado, vieram os dois para atendimento, os dois estavam buscando as soluções juntos e tal. Esse casal que queria a proximidade com a criança, conseguiram se organizar a vida íntima ali, os momentos de casais fora desse quarto, né? Eu sei que nem todo mundo tem essa possibilidade, mas assim, então eles deitam com o bebê, colocam o bebê para dormir, o bebê dorme, ele sai desse quarto, né? Tem lá os coisas deles, assistem as coisas deles, resolvem as coisas deles, depois voltam e dormem todo mundo feliz. Então, assim, então tem os dois lados. Eles conseguiram juntar as duas coisas. Porque a minha dúvida era muito essa, que algumas pessoas perguntaram também. Porque a sensação que me dá é que às vezes a gente tem que priorizar. Eu vou priorizar o sono da criança ou eu vou priorizar o casal. E isso, gente, eu falo muito no inicinho, né, já. O recém-nascido, eu não estou falando de uma criança maior, eu estou falando de recém-nascido, da criança nesse início. Ou de um desafio que está acontecendo, por exemplo, esse casal, o bebê tem 1 ano já. Só que agora que apareceu o desafio do sono. Entendi. Então, precisava de uma atitude agora. E as atitudes que a gente toma agora, gente, não é pro resto da vida, né? E nem da... Sim. É temporário, né? Por exemplo, meu acompanhamento dura 2 meses, hein? Então, é temporário. Mas sim, nós estamos falando de bebês. Não de crianças, né? E algumas coisas organizam esse sono. Eu acho que esse momento que você está falando é mais ou menos isso. Pode acontecer alguma coisa, sei lá, a criança viu alguma coisa na televisão que assustou, né? Aí eu já estou falando de criança até maiorzinha. Quando você já fez o atendimento, o sono estava legal, aí a criança maiorzinha, o sono desorganizou. Precisou de um atendimento para voltar isso ao normal. Aí, o pai ou a mãe, às vezes, tem que abrir essa concessão, né, de ter que ficar um período com a criança, não sei. Mas aí que tá. No fim das contas, só para eu fechar o raciocínio. Então, olha só, eu trouxe 2 casos que eram basicamente os mesmos, né, que o casal não conseguiu se organizar para atender, né, todos, e não é atender só a criança, porque quando fala, né, que é para atender todos, enfim, para atender todos, né, óbvio, à noite a prioridade está ali com a criança, mas eu sou adulta, eu consigo promover isso, e o outro que conseguiu promover, exatamente na mesma situação. O que estava por trás? Por que um casal conseguiu se organizar como casal, como mulher, e o outro não? Não tem a ver com o sono da criança, não tem a ver com o cansaço, né? Tem a ver com o relacionamento. Que em algum momento ali, ou anterior, ou não sei, que não está conseguindo mesmo se olhar. E ele sempre falava, eu lembro que no atendimento, esse casal que não deu certo, o primeiro retorno que eu tive com eles, o pai estava muito bravo comigo, porque estava se sentindo muito cansado, ele estava visivelmente chateado mesmo, né? E a esposa ficava sempre assim, tudo que eu trazia, que eu falava assim, mas isso, né? O que vocês podem fazer com isso? O que vocês pensaram a respeito disso? Né? O que vocês estão sentindo em relação a isso? E a esposa dele sempre falava assim, a gente que precisa se organizar. A gente que precisa se organizar. Ela teve a percepção, né? Assim, não, né? Não é porque a gente está dormindo no quarto com o bebê. Não é por causa disso. Podia estar diferente, que a questão ia estar aqui. Então, assim, atrapalha a falsa percepção de que, assim, óbvio, que é a falta de sono, que a gente fica, né? Atrapalha, mas no fim das contas, quando começa a organizar, você vê que
Não é só esse casais que der errado, você manda constelar, você manda para mim, você fala assim, olha, o problema não é a criança, eu vou te mandar para outra pessoa para você olhar o seu relacionamento. Porque tem muito, né? Às vezes essa criança também né? Tem demais, isso acontece demais. A criança ser usada, essa mulher, às vezes, ela está tão desconectada dela mesma, e ela, às vezes, não está pronta para reconectar com esse homem, ela usa essa criança como espelho, para que esse homem entenda, não, é a criança. Inclusive, no processo de, assim, você dormir em um quarto e eu dormir em outro. Esse casal que eu tô falando, ainda tinha ali uma conexão, né? Que ele falou assim, não, então vamos dormir nós três juntos. Sim. Então, tinha ali ainda algo que assim, não é isso, a gente não quer esse distanciamento, né? Enfim, vamos proporcionar que seja os três juntos, mas esse terceiro caso, e que acontece muito, né? E acontece tanto em situações que a família está super bem resolvida, né? Não, a mãe dorme em algum lugar com a criança, com o bebezinho, né? De novo, nós estamos falando de bebês, né? Não estou falando da mãe dormindo com um filho de 5, 7 anos, né? Não é isso. Então, a mãe dorme com o bebê num quarto e o marido no outro, e tá tudo bem, eles têm os momentos deles, eles conseguem se entender, tá tudo resolvido com o casal. E tem também a situação de que é isso, que eles dormem separados, até como fuga mesmo, colocando a responsabilidade na criança, porque tem que dormir com a criança. Não é incomum, não. Aliás, infelizmente, esse é um dos casos. É o mais comum, né? É o mais comum. Tipo, usar essa criança de escudo dentro desse relacionamento também. Então, é aquela questão, mais uma vez, eu acho que eu fico igual um disco quebrado aqui, né? Não duas, né? Não, processo de vinculação, não. Pois é, a questão da autorresponsabilidade, a questão de olhar para si, ver até que ponto a coisa é com a gente, né? Até onde o problema é um casal, ou o sono dessa criança. A gente sabe, né, já, que às vezes a criança realmente vai impedir essa mulher de tipo, às vezes querer essa relação sexual com o marido, ela não vai ter essa disponibilidade da mesma forma. A gente sabe. Você não tem, não, Paulinho. Diga para ela. Não vou tentar e dormir, pelo amor de Deus. Eu só quero desmaiar nessa cama, né? Não, e até os meninos também, até os maridos. Tem dia que fala assim, não, só quero dormir. É normal. Mas tem também essa questão de até que ponto a pessoa está colocando essa criança para ficar inacessível. E aí, será que não é o caso dessa mulher, né? Eu falo mais da mulher. Será que não é o caso dessa mulher olhar para ela mesma e pensar assim, até onde vou eu e até onde eu sou essa criança né? Até para não descontar. Eu acho que quando a gente não sabe também o que a gente está sentindo, o que a gente está passando, a gente não consegue comunicar. E nós somos analfabetos emocionais, né, já? A nossa geração ainda é uma geração de analfabetos emocionais, com raríssimas exceções, porque os nossos pais não tinham o mesmo acesso à informação que a gente tem. Então, eles nem sabiam. Isso aí não estou querendo falar a partir de jeito nenhum. Eles são maravilhosos se eles podiam dentro do que eles conheciam. Mas eles não tinham esse acesso, então eles não tinham essa preocupação de criar seres inteligentes emocionalmente, né? E aí a gente tem a dificuldade de expressar, de olhar para dentro e de expressar o que a gente está sentindo. Os homens, então, nossa, nem se fala, homem não podia nem chorar. O que eu ouvi meu pai falando com os meus irmãos, homem não chora, sabe? Engole o choro, Então, o homem foi muito difícil. Um casal que acabou de ter um filho, então existe um novo homem, né? Um novo pai, uma nova mulher,
que é uma nova mãe, cheio das emoções que eles não estão entendendo. Aquela parte de estranhamento, que a Alexandre fala tanto, que é um estranhamento. E aí, quando ele está vivendo esse estranhamento, ainda tem que lidar com as emoções desse novo serzinho, que ainda também não sabe falar, e ele não está sabendo entrar em contato com as emoções dele. E ainda tem a emoção do casal, né? E ainda tem aquela questão que, às vezes, o time de campo, bagunça toda. Por isso, meninas, alguém por aí tá ouvindo, tá pensando em segurar casamento? A não ser que aconteça o caso raro que você falou aí, né, Paulinha, da conexão depois, porque, gente, é muito difícil, muito difícil. O único caso que eu sei que isso aconteceu foi um filho que veio, na verdade, de um relacionamento de carnaval. Eles se conheceram, foram para a cama, ela engravidou, e aí eles passaram a namorar durante a gravidez. E aí eles se conectaram. Mas isso aqui, gente, é a exceção da exceção da exceção da exceção. Né? Eu falo que eles estavam literalmente predestinados e essa criança já sabia que sabe, já era para essa história. Porque mesmo porque eu, como conservadora, eu acredito que eles não casaram. Eu acredito que, tipo, eles começaram a se gostar. Porque criança não segura e não faz relacionamento. Gera afastamento mesmo, não adianta. Assim, o início da maternidade, gente, gera um afastamento em todos os sentidos, né? Então, o casal precisa estar ciente disso, para ele dar conta de segurar isso, né? Então, como que inicia um relacionamento, um processo de conhecimento, né? Numa situação dessa? É muito difícil. Então, precisa ter toda essa consciência. Por isso que o casamento precisa estar, o relacionamento, né? A gente está falando de casamento, precisa estar muito estruturado mesmo, para dar conta mesmo, para cada um conseguir assumir o seu papel, né? Dentro desse turbilhão de emoções, que aí as coisas fluem mais naturalmente e se reorganizam mais rapidamente, mais naturalmente, né, Paulinha? Então, porque ainda tem a questão de cada um trazendo o sistema de origem, né? Ainda tem, tipo assim, e aí, quando você tem um filho, as crenças que você trouxe do seu sistema de origem, a forma que você foi criado, a forma que você acredita que é o melhor jeito de educar uma criança, né? E aí, as crenças inconscientes também que vêm desse sistema, as marcas que vêm desse sistema, né? E aí a gente só consegue ver dentro de uma constelação, o homem leva a bagagem toda dele, né? Toda a ancestralidade dele, a mulher leva toda dela, e ainda tem essa criança que está recebendo isso dos dois. Então, assim, então, que mesmo, às vezes, quando tem uma conexão muito boa, às vezes chega esse filho e está desconectado. Então, é preciso, aquela questão que a gente conversou na live passada, porque esse casal tem a capacidade, às vezes, de esperar esse primeiro momento, passar, né? Porque a minha mãe fala isso, minha mãe diz assim, a filha, a gente não tem que resolver nada no momento de crise. Então, se está no momento de crise, tipo esses casais que estão se separando da pandemia, a gente não se separa em pandemia, não. Espera a pandemia, então. Depois, no momento sabe? Espera, eu falo isso em todas as palestras que eu dei por espera a crise do puerpério passar, espera o poeira sentar. A hora que a poeira sentar, se vocês realmente não conseguirem se reconectar, né? Se essa desconexão foi tão grande que realmente está indo cada um para o seu caminho, beleza. Mas faça isso com consciência, para depois lá na frente não arrepender, né? Para a gente falar assim, nossa, eu tava com calor da emoção, eu falei, não aguento mais, chega.
né? Então, gente, eu acho que relacionamento, principalmente de casal, eu falo que de casal a gente escolhe as pessoas que são mais ou menos o nosso espelho, né? O nosso espelho no sentido de, tipo assim, é a pessoa que vai te mostrar todos os seus defeitos. E vai estar ali na sua cara todo dia, vai estar acordando de manhã no seu lado e te mostrar o seu defeito. E às vezes você vai ficar puta com essa pessoa e achar que é ela que tem o defeito, mas não, é você. E aí, eu ouvi uma coisa dessa hoje, foi de quem? Quem que eu ouvi falar isso? Agora eu não me recordo, mas eu ouvi alguém falar isso hoje, assim, né? Que a gente atrai as pessoas, e não só para o casamento, mas que são os nossos espelhos. E aí, para a gente sempre se perguntar, isso é da pessoa ou isso é meu? E aí eu acho que essa pessoa que vem, né, que a gente escolhe, se a gente possibilita esse olhar para dentro, essa pessoa também consegue esse olhar para dentro. Por isso que eu falo, gente, o autoconhecimento é o caminho para, tipo assim, tudo que você quiser na vida. Para você ser um ser humano, você tem que ter esse olhar para dentro, porque você pode passar a vida toda anestesiado, né, já. Funciona também. Mas, assim, não sei. Para mim não faz muito sentido, sabe? É até difícil imaginar uma pessoa passar a vida anestesiada. Passa, né, Paulinho? Vai para os vícios, vai para e o caminho é esse, quando a gente vai se anestesiando, né? Sim. E a gente vai parando em situações, às vezes vícios que a gente nem julga como vícios ruins, né? Às vezes é um vício de algo que não nos faz mal, né? Não faz mal para o nosso corpo, por exemplo, mas ele existe. Né? E isso nos anestesia. Eu acredito muito nisso, que esse processo aí de não se olhar nos leva para algum tipo de vício, seja ele qual for. E às vezes para algum momento, né? Tipo assim, seja uma coisa assim, até que ponto isso não está vindo? Eu voltei para o sono de novo, só que agora já adulto, né? Até que ponto isso não está vindo de alguma coisa que você não está olhando para dentro, né? Algum contato que você não está fazendo com a emoção, com o sentimento. Então, voltando, né, para o relacionamento, tem esses dois adultos. Desconectou. Precisa que esse volte a olhar de novo, esse volte a olhar para ele, para que um possa olhar para o outro de novo e para que eles possam seguir. Eu tenho tanto a mania dos bonequinhos que eu fico fazendo com a mão aqui, né? Mas eu acho que precisa disso, sabe? E é preciso que eles entendam, porque a gente vive muito na ideia do amor romântico, né, gente? Tipo assim, que tem que estar tudo lindo, os dois têm que estar sempre disponíveis um para o outro, etc. Não, gente, o bicho pega. E essa hora que o bicho pega é que você tem que ver e fazer aquela escolha diária, mesmo o bicho pegando. Eu quero estar com essa pessoa, né? Mesmo o bicho pegando. Essa pessoa que eu quero ao longo da minha vida toda, essa sombra dessa pessoa, eu consigo conviver com ela ou isso é demais para mim? Porque também tem isso. Se é demais, gente, aí realmente, às vezes é hora, né, de olhar, porque também eu não acredito que você tem que ficar em algo que vai te fazer mal pro resto da vida. Eu percebo isso muito no meu avô e na minha avó. Apesar de que, no final da vida dos dois, eu meio que calei minha boca, porque eu vi vovô e vovó brigando a vida inteira, gente. Vovô e vovó brigaram a vida inteirinha. Nossa, era um casal que brigava direto. E aí, no final da vida, vovó teve um problema no coração e o vovô teve um AVC. E foi mais ou menos muito perto dos dois. Quando a vovó teve que fazer cirurgia do coração, meu avô já começou a ficar com medo de perder ela. E ele começou a mudar completamente o jeito que ele tratava ela. E a vovó, no final da vida, também começou a olhar mais para o vovô. Então, assim, eu passava a vida inteira, gente, eu não aguento os dois. Por que os dois não se separaram? Porque não tem nada para isso, né? A neta pequena aqui dando pitaco. Mas, assim, e aí no final da vida eu vi que dentro da disfuncionalidade do casamento dos dois, eles queriam estar juntos. Mesmo brigando, não queria, e não estava.
sabe? Por mais maluco que seja, por mais não saudável, aí, né, não sei se existe uma codependência, eu não sou psicóloga para saber também. Mas, assim, por mais não foi uma imposição, você não acha que eles escolheram? Eu achava que era muito por causa da vovó, tipo assim, achar que era errado separar. Tanto é que a minha crítica era muito essa, tipo assim, gente, os dois só brigam, os dois fazem tão mal um pro outro. Mas no final da vida eu vi que não, sabe? Era a forma que eles escolheram. Eles escolheram. Porque até mulheres da idade da minha avó, quando elas não tinham, por mais que não fosse, né, o que a sociedade aceitava, quando estavam insustentável, elas separavam. Né? Elas davam um jeito. O homem saía de casa também. Ei, Mari, tá dando um sozinho. Então, assim, então tem isso também, né? Eu não sei se foi aqui, não lembro onde, algum círculo de mulheres que eu participei, na verdade, elas falaram num filme que chama Maldi, que é uma artista plástica. E depois, se vocês não viram, é muito interessante. É M-A-U-D-I, Maldi. Tá no Netflix. E ela entra no relacionamento que eu acho que nenhuma mulher gostaria de ter. Mas para ela estava bom. Para ela estava gostoso. E de uma forma bem estranha, o cara também mostrava amar ela. Mostrava. Então tem muito isso também. E aí vem a nossa parte do não julgamento, né, já? De tipo assim, quem somos nós para olhar para um outro casal e falar assim, que absurdo, aquela mulher tá com aquele cara. Ou a gente faz muito isso com pai e mãe. A gente faz demais com pai e mãe. Tipo assim, é um absurdo. Minha mãe ter ficado casada com meu pai por tanto tempo, sendo que o pai tratava mal. Gente, é o que funciona para eles, né? É o que dá certo para eles. A gente só consegue saber o que dá certo pra gente. Nem o nosso marido, que está do nosso lado, a gente não sabe o que está passando dentro dele. Por isso é tão necessária a comunicação, né? Porque a partir do momento que você acha que você sabe o que está passando na cabeça do seu marido o tempo todo, sinal vermelho. Rever isso aí, porque ninguém sabe o que está passando na cabeça do outro o tempo todo, né? A gente consegue saber o que a gente está sentindo. E cabe a cada um ter a capacidade de comunicar com o outro as nossas necessidades, os nossos sentimentos e fazer tudo isso, que é o que a comunicação violenta ensina muito. A comunicação violenta. Não violenta. Eu falei comunicação violenta, então eu fui corrigir no meio do vídeo. Que é o que a comunicação não violenta, né? É isso. Você falou aí, né, da questão do não julgamento, que muitos filhos fazem isso com os pais, que a gente faz isso com os pais, né? Aí me veio de novo a analogia da cadeirinha lá, né? Quando a gente leva esse relacionamento dessa forma, né? O relacionamento de casal para os filhos, a gente acaba também tirando eles da posição de filhos, e aí talvez daí vem esses julgamentos, né, deles se posicionarem em relação ao relacionamento. É claro que aqui, gente, a gente não está falando de relacionamento abusivo, né, de violência, nada disso. Nós estamos falando de relacionamentos saudáveis, né, tem desafios normais de relacionamento, né. Mas, enfim, é muito interessante observar isso. Fiquei aqui pensando, nossa, será que eu fiz isso com os meus pais? Eu acho que eu fiz. Sem dúvida. Eu acho que na época eu lembro de eu falar, na época da separação dos meus pais, eu tinha 12 anos, eu lembro de eu falar que eu gostei. Porque, assim, mesmo com toda a chateação, mesmo com, né, com aquela confusão de sentimentos, adolescência, aquela coisa toda, eu lembro de eu falar assim, foi melhor, porque, né, não estava legal. Mas, enfim, mas eu acho, é óbvio, né, na minha maturidade e adolescência, eu nunca pensei assim, será que era esse tipo de relacionamento que eles queriam? Né? É porque nunca foi um relacionamento violento, nada disso nesse sentido. Mas é interessante pensar, né, até na forma de conduzir os nossos relacionamentos para esse espaço, né, de julgamento nem existir, né?
eu costumo falar muito, gente, eu acho que o ideal é quando a gente sai desse olhar julgador para né? Porque a gente não percebe o tanto que a gente julga. A gente está o tempo todo na nossa cabeça e é normal fazer isso. Nós aprendemos assim, né? A gente está o tempo todo chegando a conclusões. O problema é que na hora que você chega a essa conclusão e você acha que, por causa do que você viveu e das suas experiências, o outro tinha que ser diferente do que ele é. Né? Então, assim, não tem problema nenhum se achar. Você pode achar o que você quiser. Você só não pode achar que você pode interferir na vida do outro. Sim, sim. Entendeu? E aí eu falo que o nosso olhar para o outro tem que ser muito da essência. Da essência. Isso quando a gente olha para os nossos pais, isso quando a gente olha para os nossos filhos, né? Aí falando também dos filhos, a questão dos rótulos, né? Quando a gente rotula uma criança, é muito complicado. Muito complicado. E vem desse olhar julgado, que já vem com um monte de crítica, às vezes, dela mesma, né? Como que ela, sabe? E aí o casal, tipo, o tanto que a gente julga outros relacionamentos e o tanto que às vezes a gente julga o nosso pelo espelho do outro, pelo olhar do outro. Né? Mas lá era assim, por que aqui não? Né? Então, não sei se eu falei as coisas muito desconectadas. Super entendi, super amei. Esse assunto de casal, você está falando, achando outro. Muita gente está me procurando. Muita gente está me procurando porque, assim, eu acho que a pandemia está deixando isso muito aparente, sabe? Muito na superfície mesmo, na pele mesmo, sabe? Você imagina, as pessoas que estão em casa no estilo 24/7, coisa que até hoje a gente não tinha vivido, né, já. Então, assim, tá tudo ficando muito grande, muito grande. As coisas pequenas estão ficando muito grandes. E isso está obrigando um olhar diferente desse casal. E aí eu até falo, tipo assim, o ideal agora é tudo fazer terapia. Tá tendo problema? Vai fazer terapia. E eu não tô falando só da constelação, não tô puxando para Mas sabe o que eu percebi? Eu não sei, os casais que têm me procurado, né, as famílias que têm chegado a mim, a maioria tem buscado ajuda de terapia. Sim. Legal. Eu tenho visto, inclusive, assim, eu faço as perguntas, né, do autocuidado, assim, na anamnese, né, o que você fazia antes, o que você faz ainda, o que você faz de novo. Eu já recebi algumas, mais de 2 ou 3, assim, algumas, né, no plural, anamneses com o que você faz que não fazia antes, né? Terapia. É claro que eu estou pensando antes e depois da maternidade e paternidade, mas considerando que a pandemia tem quase 7 meses, a maioria esmagadora dos perfis que eu atendo tem 6, durante a pandemia. E aí eles têm feito terapia, e inclusive os homens, eu tenho achado muito interessante, assim. Que bom, né? Claro que, né, é um percentual pequeno ainda, mas já são... já é muito legal de ver o movimento, né, acontecendo. E eu acho que faz parte desse querer estar junto. E querer estar junto, eu ontem fiz uma publicação sobre isso, visando o crescimento desse relacionamento, né? Porque o quarto estágio é justamente o estágio de um relacionamento sem amarras, em que cada um olha para o destino do outro e os dois conseguem caminhar juntos e livres ao mesmo tempo. Eu acho isso tão lindo, tão lindo. Eles têm coisas em comum, mas ao mesmo tempo o movimento um para o movimento da vida do outro, sabe? E eu acho que o ideal de todo casal Fiz uma meditação da doutora Ju, semana passada,
E foi muito legal, foi muito nesse sentido. E a pessoa que veio na minha mente, quando ela pediu para vir, foi o Rafa, e depois ela continuou a meditação. Eu falei, gente, mas não está fazendo sentido. Eu falei, nossa, mas olha como faz. Que era disso, de eu me desamarrar da pessoa e viver plenamente para que depois eu consiga viver junto. Fez muito sentido, porque eu trouxe, eu não sabia como que ia ser a meditação, e eu acabei pensando no Rafa, e isso aconteceu no relacionamento de casal, assim, para mim, né? E daí eu achei muito legal, falei, olha como que enquanto a gente pensa que a gente tem que nem se amarrar, se prender, e na verdade é o contrário, os dois planos que estão inteiros, né? E aí você percebe o inicinho da minha fala lá, como é que às vezes é preciso desconectar, olhar para si e voltar a conectar. Sim. Sabe? E eu acho que isso vão acontecer várias fases da vida desse casal, que vai acontecer essa desconexão. E, infelizmente, né, na sociedade líquida que a gente vive hoje em dia, a tendência é toda desconexão que tem, separa. As pessoas não têm a paciência necessária para reconectar, porque quer resolver tudo muito rápido, não quer sentir dor, não quer sofrer, não quer resolver. E aí já procura outro relacionamento, aí se acontece de novo, desconecta de novo e vai, né? Então, assim, eu acho que a ideia é mais ou menos essa, né? Tipo, saber que podem ter várias etapas dessa desconexão e até que ponto você quer olhar e quer reconectar de novo, né? Porque aí, volto a dizer, também tem as fases que não tem mais não. Você chegou e você chegou no ponto, olha, tentei de tudo, agora não tem jeito. Né? Eu acho que acontece isso também, né? Mas eu fico triste de ver que, às vezes é uma neblina que tá ali, poderia ser resolvido. Vai cair, né? Vai cair. Tá. E eu não vamos 1% de bateria está conectado, mas eu não sei por que não tá. Eu tô dando bobeira aqui, eu esqueci que eu entrei depois, eu tô olhando aqui, mas tentou por isso. E eu tô preocupado porque eu tô com medo da minha bateria desligar e a gente ficar sem dar tchau. Vamos despedir, então, vamos dar tchau. Obrigada, tá? Eu também sempre amo. E nós duas. Eu sempre aprendo demais com você também. E obrigado, pessoal, que entrou, que está assistindo depois também. E sexta-feira que vem, se tudo der certo, se os astros conspirarem e a gente estiver bem, estaremos aqui.